uma consulta um pouco mais detalhada, né, com mais informações, aí vocês podem começar com o causas físicas, né, depois pode ir para causas psicológicas e para causas espirituais. Aí vai depender de como você quer determinar a sua maneira de atendimento, né? Então, nós fizemos lá com aquele gráfico, né, de seleção simplificada, mas nada impede que você trabalhe nessa situação. Então, vamos fazer dessa maneira. A única coisa é que você tem que utilizar cada gráfico, você vai mudando o testemunho, né? Ou então você deixa o testemunho lá e faz a questão do apontador. Eu sempre prefiro desse jeito, que aí acaba sendo mais prático. Como aqui a gente vai trabalhar numa situação de análise, né? Então você faz. Então, causas físicas, você pergunta se existe. Como você não sabe, o cliente não te falou nada, né? Então você tem que fazer uma pesquisa, né? Ou mais detalhada, ou se a tua intuição achar que tem que utilizar gráfico por gráfico, então você utiliza. De primeira instância não havia necessidade, como isso aqui é uma aula, a gente vai demonstrando. Então você coloca lá o apontador no testemunho, pega o gráfico de causas físicas e pergunta se existe alguma coisa que tem que ser analisada no gráfico de causas físicas, né? Aí o pêndulo vai ficar fazendo um movimento. Se não houver necessidade, qual a possibilidade, ele vai rodar em anti-horário, que é o que ele está fazendo agora nesse momento. Então, causas físicas você descarta. Não existe nada, ele não tem problema nem de falta de descanso, nem sono de má qualidade, né? Ele está com um nível de vitalidade razoável, né? 8.500, então possivelmente não seja causas físicas. Aí você, como a gente fala, elimina o causas físicas e vamos para o causas psicológicas, né? Aí você joga o pêndulo, é a mesma coisa. Já tem a pergunta feita, né? Se existe algum item desse gráfico para ser trabalhado. E aí o pêndulo também dispensa e diz que não, né? Até aí já era visível que lá no início nós fizemos a consulta no gráfico, né, que traz, como a gente falou, seleção simplificada, né? Então, eventualmente, neste caso, não haverá a situação. Aqui a gente está simplesmente fazendo uma avaliação como se não tivesse consultado o gráfico de avaliação simplificada, né? Então, a mesma coisa. Existe alguma causa neste gráfico que devemos nós avaliarmos? Aí o pêndulo também fica na mesma situação. Então o que acontece? No caso eu estou sempre lançando o pêndulo, né? Então ele vai estar balançando. Se você chegar, vamos fazer no próximo gráfico, se você não balançá-lo, né? Você vai pegar aqui agora o de órgãos, né? Que também faz parte lá do seleção simplificada. Aí eu só vou colocar aqui, vou pôr o pêndulo e até o momento nada, né? Então ele vai ficar chacoalhando, porque se eu jogasse ele ia se permanecer chacoalhando. Aí eu faço a pergunta: existe algum item neste gráfico que devemos nós avaliarmos? Aí tá vendo como que ele faz? É claro que a gente vai ficar, como se diz, chovendo no molhado, mais ou menos você tira a dúvida. Neste caso é para quem, como vamos dizer assim, tá na radiestesia mais raiz, né? Aí você faz consulta gráfico por gráfico. O problema é que são, em média, 12 gráficos, né? Então esse aqui você eliminou. Aí a gente pega o próximo, que é o de condições, né? Que tem lá a situação de fala de tumor, necrose, inflamação, infecção, né? Esse é um diagnóstico, né? Esse eu não uso muito, né? Mas se vocês quiserem utilizá-lo, nada impede, desde que vocês tenham a consciência de não esquecer que qualquer coisa que aparecer nesses gráficos, principalmente de diagnóstico, você tem que recomendar que o seu cliente vá ao médico fazer no mínimo um check-up, né? Então a mesma coisa aqui, existe algum item que devemos avaliar? Aí novamente ele diz que não. Então supondo, né, que se porventura a pessoa tivesse algum cálculo, né, aí ele jogaria para cálculos, né?
ou se ele tivesse algum outro problema, hiperglicemia, né, hipoglicemia também iria localizar lá, né, que é o que esse gráfico tem. Aí nesse caso, mesmo sendo uma inflamação, qualquer coisa, você teria que orientar o paciente, o cliente, para ir ao médico, né? Que a gente não tem nem autonomia nem capacidade para avaliar o cliente e passar algum remédio. A mesma coisa é neste aqui, que é o causas, né? Que ele vem avisando lá, tensão geopática, miasmas crônicos, né? Aí também ele fala tumores, ele também já é um mais acoplado, vocês também receberam, mas são gráficos que a gente realmente acaba não utilizando no dia a dia, né? Mas se você, para treinar, quiser fazer isso, é a mesma coisa. Aí você pergunta, existe algum item a ser avaliado neste gráfico? Aí o pêndulo vai dizer que não, porque a sintonia, né, a vibração do teu cliente através do testemunho diz que ele não precisa desse tipo de atuação. E assim você vai fazer sucessivamente todos os outros, né? Supondo aqui que no caso dele, esse é aquele que vem como magia, é o causas 2, né? Tem lá magia, karma, chakras, né? Então ele obrigatoriamente teria que fazer, se você tipo, antes de tudo, como a gente iniciou no gráfico lá, utilizamos o biômetro de Bovie e ao mesmo tempo já consultamos a situação do chakra, né? Então se você não tivesse feito aquele momento uma pré-análise e o equilíbrio do chakra, aí aqui você, nesse gráfico, você veria que o pêndulo viria para informar que existia um chakra desalinhado ou desarmonizado. No caso, como nós já mexemos, então por isso que ele vai dizer que não, né? Então a mesma coisa, existe algum item neste gráfico a ser avaliado? Aí ele diz que não, porque como está no processo lá do chakra está sendo energizado e equilibrado, aqui não tem nada. Então não tem obsessão, nem o terminal de computador ou TV está atrapalhando o nosso cliente, né? Não tem ondas de forma. Claro que com o passar do tempo, um monte de informação. Às vezes se você chegasse e usasse esse gráfico para fazer uma informação dentro de um imóvel, aí possivelmente poderia aparecer algumas coisas, não os chakras, né? Mas apareceria magia, talvez pensamentos obsessivos, né? Obsessão, ondas de forma, com certeza terminal de computador e TV. Neste caso nós estamos fazendo uma avaliação individual da pessoa. Então até esse momento não existe nada, mas no imóvel aconteceria a mesma coisa. Então você teria o testemunho lexical do imóvel, né? Uma planta também, né? E aí iríamos trabalhar. A gente vai ter uma nova oportunidade para isso. Então esse